93. Mas a história do caminho amaduríssimo, nós, por incrível que pareça, aqui em Canelinha, nós desconhecemos. Quando eu digo nós, é nós e uma grande maioria da cidade. Mas a Márcia, né, que é uma companheira de vocês, né, peregrina, ela já tinha ouvido falar. Mas nunca se interessou, vou contar detalhes, tá, Márcia? Nunca se interessou porque não era uma questão de preconceito, nada disso, mas teve uma experiência uma vez indo ao santuário de Santa Paulina e aquilo não trazia lembranças boas ir ao santuário, né? A Márcia. Então acho que é por isso que ela nunca deu bola pro caminho, assim. Aquela importância, né? E aí a gente assumiu a coordenação de cultura e de turismo no ano de 2021 e como ela bem colocou, Canelinha, com várias potencialidades para despontar no turismo, né? Bastava uma organização, uma base, porque não sei se vocês já ouviram falar, mas Canelinha é conhecida como a cidade do motocross. A cidade do rodeio internacional, das cerâmicas e do voo livre, das ADEL, paraferinte, né? E aí, mas isso sempre foi muito dito de boca, assim. Nós era conhecido pelos esportes radicais. E aí, quando nós assumimos a pasta, vamos esmiuçar isso, vamos ver o que a gente pode trabalhar, enfim. E aí a Márcia um dia chegou perto de mim, e em específico era um dia, sabe, que no poder público não é fácil. Tem dia que a gente tá assim por aqui. E aí aquele dia tava bem pra baixo, assim, tem um convite pra te fazer. Vamos fazer o caminho amabilíssimo. Assim, meu Deus, Márcia, tu tá tola, hein? Eu faço trilhinha aí de 1h30, de 1 hora eu quase morro, mas sem ter noção de quantidade, né? Não, Junara, vamos, vai ser bom pra ti, vamos fazer. E eu, sem muita informação, fui fazer bem corajosa, né? Com Márcia, acostumada a andar, com uma moça lá de Itajaí, uma moça já acostumada também, com um senhor de São Paulo que fez o caminho da fé só 10 vezes, assim, certo? Agora ele já tá lá na... E eu, que andava, fazia trilha de 30 minutos ou 45 minutos. Dor nas pernas. Cheguei já lá, fomos até a rodoviária de Camboriú, né, Márcia? Cheguei lá de regata, com uma mochila de couro. Já a mulher muito educada olhou pra mim e pensou, essa menina nunca caminhou na vida. O que vai ser? O que vai ser? Meu Deus. A única coisa que eu sabia é que eu ia caminhar 3 dias e que eu ia de noite, nós ia parar. Mas eu não tinha noção. Fizemos o caminho. Gente do céu. Quando? Tá, o primeiro dia ainda cheguei, né? Fiz, acho que é 20, 21, né? Que dá até no rancho do Joel, não sei se vocês pararam lá. E aí, cheguei no outro dia. Quando eu levantei, já tinha bolha no pé. Mas vamos lá, vamos. Café da manhã muito bom, né? Aquela animada, gente. Era o segundo dia, mas a empolgação tava lá no alto, né? Por quê? Porque eu ia passar pela minha cidade, né? Porque nós estava desmistificando que eu ia saber contar com propriedade para as pessoas que o caminho amabilíssimo passava por Canelinha. Enfim, eu quase morri. E por ironia do destino, é por isso que eu estou contando a história bem lá atrás. A nossa história primeiro, para depois chegar na história do caminho amabilíssimo. Quando eu não aguentava mais, foi nessa casa do lado, aqui ó, bem por aqui, bem aqui ó, que eu disse, eu vou desistir. Eu vou ligar para alguém vir me buscar.
o pé, a bolha no pé. E aí foi onde eu não consegui, o psicológico já estava bem abalado. Eu disse, eu vou embora, vou desistir. Bem aqui! Mas parecia que eu tinha que parar aqui na frente. E aí, não, Genara, vamos aguentar mais um pouco. E aí essa Salete, o nome dela, não. E começou, tu és contadora de história, conta uma história pra mim. Ela queria me desviar do foco da dor, né? Caminhamos, fomos, finalizamos o segundo dia. Até no centro, na época, em 2021, nós ainda tínhamos um hotel em Canelinha, no centro. Então, que dá 14 quilômetros. Começamos a pensar. Uber não tem, né? Ainda não tem em Canelinha. Começamos a pensar, meu Deus. E nós nem tínhamos visto, tá? Pousada para esse segundo dia. Organizadas, né? E aí, é mais viável nós irmos até o santuário ou a gente ficar, né? E fortalecer a economia da cidade, ficar no hotel. Não. Por amor de Deus, vamos pro santuário. Lá eu deixo a mochila. E nós já voltamos. A metade das mochilas, né? Porque a metade das mochilas, né? Eu já tinha dado jeito de deixar a minha no caminho. Levasse uma mala de roupa. Não, até que não, mas a mochila é daí própria, né? De corino, pensa. Enfim, gente, deu certo. O terceiro dia foi mais tranquilo. Chegamos no santuário, aquela emoção, né? Que eu não preciso dizer para vocês. Mas onde que vocês pousaram daí? Fomos pro santuário. E aí depois dormimos lá. E depois no outro dia, o filho da moça da pousada nos trouxe até aqui para continuar o caminho. Na igreja Santo Inácio. Entendi. Enfim, gente. Mas ali foi um processo mesmo de persistência. Mas essa caminhada, a Márcia fez, que a Márcia escreve muito bem. Ela não gosta de falar, mas ela escreve muito bem. E ela mandou, fez uma matéria assim com uma manchete. E, gente, teve uma repercussão enorme assim. E aí, os gestores de Camboriú, das 4 cidades que passam, né, das 3, né, ficaram de butuca, olha, vamos trabalhar, vamos investir mesmo. Principalmente Tijucas, que Tijucas não tem tantas potencialidades que nem nós temos aqui. Enfim, depois desse nosso primeiro encontro, os 4 gestores começaram a se juntar, arrumar as ruas. Lá no Morro dos Macacos era bem difícil, né? Lá em Camboriú, na divisa de Camboriú para o Tijucas, enfim. E aí foi ali que a gente descobriu realmente a verdadeira história, né? A gente descobriu que já tinha, que o caminho amabilíssimo foi um historiador que escreveu, o Isaac de Borba. Ele escreveu porque realmente a Santa Paulina fez esse caminho, porque nos festejos do Divino ela fazia parte de uma banda de Nova Trento, ela organizava. E aí eles convidavam essa banda sempre para tocar na festa, para participar do festejo, né? E nesse dia, e foi um determinado dia que eu não vou lembrar, mas foi lá em 1800 e um pouquinho, eles foram convidados e deu uma trovoada muito, muito grande no meio do caminho. E aí eles perderam todos os instrumentos que estavam em cima do carro de boi. E quando chegaram lá na paróquia de Camboriú, foram acolhidos, foram muito bem recebidos, né? Só que eles estavam muito tristes por conta dos instrumentos que não poderiam ter molhado. E conta também que foi insistido muito para ela tirar o hábito, porque estava molhado e ela não queria tirar.
porque ela não podia botar uma roupa comum, né? Mas depois ela acabou tirando porque ela ia ficar resfriada, né? E qual é a comprovação e a historicidade disso tudo, a veracidade, né? É que eles, por conta da preocupação dos equipamentos, dos instrumentos, nos lavraram uma ata do ocorrido, da tempestade, do dia tal, e quem estava presente. E lá tem a assinatura da mata. E aí, esse historiador entregou nas mãos de um deputado, Milton Olmos, que criou um projeto de lei criando o caminho, o trajeto. Já existia. Já existia tempo, mas nunca ninguém leu, né? E assim, e antes das 4 cidades também, viu como um interesse turístico, né? As pessoas já faziam o caminho. E é ainda muito forte na Paixão de Cristo. Aqui a gente chama, né? Na Quinta-feira Santa. O caminho é ainda muito famoso, assim. Mas nós não imaginávamos, né? Que passava por Canelinha. E aí a gente foi trabalhando, investindo, agora a gente está lá com o processo licitatório, vocês passaram pela parte de Camboriú e de Tijuca, já tem as placas, né? Sim. Aquelas placas empoderadas, assim, bonita, né? Vai ter todo o caminho. Canelinha também vai ter e Tijucas também vai ter. Vai ficar uma unidade, né? E aí a gente... Só que a administração pública às vezes é muito morosa, né? Ó, não deu para sair todas as placas de uma vez só, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. E existe uma preocupação do município, assim, com os caminhantes, assim, caso numa emergência? Vamos, porque são pessoas, né, que podem, em qualquer momento, adoecer e tal. Sim. Aí a prefeitura, a secretaria tem esse conhecimento das pessoas que estão fazendo esse trajeto para dar assistência? Sim, agora eu ia finalizar assim, né? E aí depois todos os municípios criaram lei, cada um o seu trecho. Por quê da criação dessa lei? Para ter a preocupação de manter essas estradas, né? Bem com mobilidade, né? Sempre de bem qualidade. E assim, ó, isso é que a gente tem propostas futuras, né? Porque a prefeitura tem a ciência que o caminho existe, que passa por Canelinha, que a gente lutou para conseguir uma pousada. Vocês têm conhecimento dos grupos que circulam? Sim. Só que, ainda antes da minha saída, o que a gente não conseguiu, a gente está em parceria com o Sebrae, aproveitando essa expertise do Sebrae, né? Porque para a gente ter uma sincronia, às vezes vocês não é muito definido como é que é feito o caminho. Por exemplo, tem gente que entra em contato lá com a paróquia, tem gente que entra em contato com a Secretaria de Camboriú, com a Carla, tem gente que entra em contato com a gente e às vezes a Carla nem fica sabendo. Mas era importante a gente ter essa mesma língua, porque também a gente criou, não tinha também o certificado do caminho. Que tem lá o brasão de todas as prefeituras, né? E que o pároco do santuário assina o certificado, né? Mas a maioria dos peregrinos também não sabe. Então, o que a gente fez? Tem o Insta, aí agora a gente está desenvolvendo o quê? Um site, a gente quer uma maneira de organizar isso, sabe? Unificar, né? Unificar a procura. E respondendo a tua pergunta, enquanto a gente esteve ali, a gente tinha essa sensibilidade. Tá aí a Neuza, né, que não vai deixar eu mentir. A gente, essa é muito simples, mas esse gesto, essa intervenção cultural que a gente vem, isso é de Canelinha. É de Canelinha. Os outros não fazem. E a gente tem um prefeito, né? A gente não tem essa ciência, só que a gente tem que se embasar, né? Porque gestão passa, né? Eu, como por exemplo agora já não estou mais lá na secretaria, né?
Então, a gente fazia esse aporte, mas não pode deixar assim, só na boa intenção Acabou, de quem né? passar por lá. É. Não, tem que deixar isso Deixa eu te fazer registrado. uma pergunta. Eu lembro da minha infância, né? Nossa, eu era criança, eu morava aqui. Uhum. E uma das coisas culturais da região aqui de Canelinha era o terno de reis, boi do mamão, aquele negócio, né? E isso se perdeu nessa região toda, né? Eu lembro assim, ó, que, nossa, eu era criança. Imagina, hoje eu tô com, né? Isso faz mais de... Mas pensa,